O inimigo vem pra matar, roubar, mentir e destruir. Se liga, meu irmão, ele quer te iludir. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Permaneça firme e forte em Jesus de Nazaré. Se liga, que ele breve voltará. Se liga, se prepare para não ficar. Se liga, que ele voltará. Se liga, se prepare para não ficar. Siga a palavra do Senhor. Bom dia, queridos irmãos da comunidade Logos Internacional de Curitiba e todos que estão conosco acompanhando a nossa programação nesta linda manhã de domingo. Bem-vindos a mais este culto que vamos oferecer ao Senhor, o nosso culto racional, a nossa adoração. Muito nos alegramos quando nos aproximamos para estarmos juntos, através de Jesus Cristo, chegarmos à presença do nosso Deus. Nos alegramos poder viver este dia, domingo, dia que o Senhor nos deu para um descanso, né? Trabalhamos a semana toda e domingo, neste dia, é o dia que nós tiramos para estar com a nossa preciosa família, nossos irmãos, estamos juntos, né? Aí programando um almoço em casa, né? Reunirmos com a nossa família querida, nossos filhos, enfim, os parentes da nossa família, nosso lar, e nos alegramos muito em poder adentrar aos lares dos nossos queridos irmãos nesta manhã, para podermos juntos louvar a Deus e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede, nos tem dado saúde, nos tem dado vida para desfrutarmos deste dia. Passamos aí por dificuldades, porque estamos vivendo dias difíceis com relação a esta pandemia. Gostaríamos de, neste domingo, podermos estar na nossa igreja, lá reunidos presencialmente, cantando os nossos hinos, batendo as nossas palmas e abraçando os nossos irmãos, mas ainda não é possível, mas muito em breve. Queremos, assim, ter esta certeza em nossos corações, que vamos estar juntos para adorarmos a Deus. Eu quero orar com os irmãos nesse instante, pedir a direção do Espírito Santo para que nos dirija nesse domingo maravilhoso. Pai querido, santo, Deus de misericórdia, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta manhã, para oferecermos ao Senhor o nosso culto racional, a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, também para podermos, Senhor Jesus, receber do Senhor através da palavra, esta palavra que vai ser ministrada aos corações dos nossos irmãos, que já está em nosso coração, Senhor. Estamos aqui apenas como um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos. Possamos, Senhor, usufruir desta palavra. Eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós nesta manhã, quando nós nos reunimos na Tua presença. Algo de sobrenatural acontece e vai acontecer nesta manhã. Senhor, esta palavra que vem preencher, Senhor, os nossos corações, Senhor, essa palavra que vem nos alimentar, que vem esta água, Senhor, que mana, Senhor, do trono de Deus, desta rocha preciosa que é Jesus Cristo. Ó, Senhor, que estamos sedentos para beber desta água, Senhor, que o Senhor possa estar nesta manhã, Senhor, oferecendo isso, Senhor, aos nossos queridos irmãos, Senhor, que nós possamos desfrutar desses benefícios. Nos alegramos, Pai, estamos felizes e Te agradecemos, Deus, por este dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, é com muita alegria que reunimos na presença do Senhor, é um grande privilégio. Muitas pessoas queriam gozar desta felicidade que nós gozamos, desta alegria, desta satisfação, de podermos ser livres para adorar o nosso Deus, sentir
este grande privilégio, irmãos. As pessoas ainda não conseguiram, muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando a satisfação para os seus desejos pessoais, seus desejos carnais. Pessoas aí a gente vê todos os dias se aprofundando nas bebidas, nas drogas, enfim, nos remédios. Muitos aí tomando remédios fortíssimos porque não conseguem dormir, preocupado com a situação. Mas nós propomos para estas vidas e desfrutamos disso que nós vamos oferecer aqui nesta manhã. Muitos têm já usufruído dessas bênçãos do céu, mas temos uma mensagem para esses corações, uma mensagem de libertação, uma mensagem de amor, de carinho, uma mensagem que ela vem nos instruir, vem direto aos nossos corações, nos trazer o norte, nos orientar como devemos agir. Trazemos nesta manhã um Jesus Cristo que sofreu na cruz do Calvário para nos dar a liberdade, nos dar a paz, esta paz que o mundo não a conhece, mas nós conhecemos. O mundo está em busca, irmãos. Nós vemos aí esse movimento mundial, reuniões, enfim, as grandes nações. Vemos aí a guerra ali em Israel. Sabemos que quando nós voltamos para Israel, quando nós buscamos entender o que está acontecendo naquele país, Israel é o termômetro, irmãos, do mundo. Então, o que está acontecendo é bíblico. E nós vemos que tudo converge para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cristãos devemos estar atentos a esta palavra. Nós devemos estar atentos aos acontecimentos. Não nos afligirmos porque vai acontecer, está acontecendo, e o que está escrito nesta palavra de Deus, o que está escrito aqui não vai mudar. A Bíblia diz que nem um tio poderá ser mudado. E tudo que aqui está escrito, ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. O nosso Deus não é Deus igual ao homem para que minta. Estamos vivendo os últimos dias na face desta terra. Precisamos estar preparados, irmãos, com os nossos corações abertos, buscando a santidade, buscando viver neste caminho que nos leva à salvação e nos dá direito à vida eterna. Precisamos estar atentos a isto, irmãos. Não sermos apenas ouvintes religiosos, mas que nós possamos ser pessoas remidas, lavadas no sangue do Cordeiro, atento e vivendo esta mensagem, vivendo a palavra de Deus. Não apenas conservadores de tradições que trouxemos, quem sabe muitos ainda trazem dos seus antepassados com relação à religião. Nós precisamos nos desprender de tudo isso e vivermos uma vida para Cristo. Abrir o nosso coração, a nossa mente para o entendimento da palavra de Deus, esta palavra que quando nós buscamos entendê-la, ela é revelada através do Espírito Santo de Deus e nos mostra o caminho que devemos andar, mostra como buscarmos a santidade em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que somente aqueles que receberam o sangue do Cordeiro, e a palavra diz que devemos buscar a santidade, porque sem esta santidade não veremos o reino de Deus. Jesus disse: sede santo como eu sou. Santo, separado dessas coisas que este mundo oferece, dizendo que é a vida que nos proporciona, que tudo isso é normal. O crente verdadeiro, aquele que busca a santidade, aquele que está firme em Jesus Cristo, o Espírito Santo está sempre falando ao seu coração o que é errado e o que é certo. O Espírito Santo está sempre dirigindo as nossas vidas, irmãos, e nos conduzindo com passos firmes, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé.
E eu quero meditar nesta manhã em rápidas palavras, aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Quero ler aqui alguns versículos, e nessa leitura os irmãos já podem ir tendo o seu entendimento, que não vai precisar assim de discorrer sobre muito esses versículos, porque um versículo desse aqui, se nós fôssemos discorrer, fôssemos meditar, fazer aqui uma pregação temática, uma pregação usando que a exegese, levaríamos aqui muitos dias falando sobre esta rica palavra de Deus. Mas para podermos entender aqui o assunto que nós vamos ler, eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 1 que fala a respeito de Daniel. Capítulo 6. E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, tinha um espírito excelente e era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Precisamos ater aqui, irmãos, nesta leitura. Ele tinha um espírito excelente, era fiel, não tinha nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, ou Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus minúsculo, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e ensina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Ante 3 vezes por dia faz a sua oração. E ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar.
Muito bem, eu queria ler até o 23, irmãos, mas nós sabemos aqui da conduta e da vida de Daniel. Este assunto, para podermos entender, poderíamos até dividir este assunto aqui em 6 partes. A pessoa referida e o seu caráter, primeiro. Segundo, o decreto ardiloso. Terceiro, o castigo. Quinto, a salvação e a vingança. Sexto, a aplicação em nossas vidas. Nós vemos aqui, irmãos, que as pessoas referidas aqui nesta leitura são aqui o rei Dario, Daniel e os 120 presidentes e 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Dario era o rei absoluto, mas respeitava as leis, que era dos medos e persas, as leis que eram ditadas pelo rei, que ele tinha assinado. Essa lei era irrevogável. E ele era amigo de Dario, e quis ser aqui o seu protetor. Daniel, nós sabemos que ele era um homem temente a Deus e corajoso, e ele ocupava aqui uma posição elevada, irmãos, e por isso era perigosa. Então, o que ele sentiu? Necessidade de orar 3 vezes ao dia. Era intransigente no cumprimento dos seus deveres religiosos. Nós vimos aqui, irmãos, que quando nós nos propomos a servir a Deus, quando nós propomos a não se contaminar com este mundo, como fez Daniel, ele era os judeus, ela lá daquela cidade, e com ele foi escolhido ali em Israel pessoas que tinham conhecimento da ciência, e eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, veio com ele, juntamente com Daniel, para o palácio do rei, para servir o rei. E essas pessoas eram pessoas que eram as pessoas letradas na ciência ali daquela nação. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens tementes a Deus, tinham uma formação, mas nós sabemos que logo em seguida ele foi colocado pela sua atitude, pela sua maneira de viver, pelo homem que se propôs a não se contaminar com este mundo, quando diz aqui que ele propôs a comer uma alimentação que não fosse da mesa do rei, porque ele sabia que lá na mesa do rei havia uma comida que iria lhe contaminar. Ele não queria realmente participar do banquete. Aquele povo babilônico era um povo assim muito idólatra, era um povo que adorava os seus deuses. Daniel, dentro da sua formação, Daniel, dentro do seu temor de Deus, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele se propôs a não se contaminar com a mesa do rei. Aqui nós vemos hoje uma ilustração, irmãos, quando nós nos propomos a servir a Deus. Nós colocamos este propósito no nosso coração de não participarmos da mesa do rei. Nós vemos aí, fazendo esta comparação, que o mundo nos oferece manjares, bebidas, pratos, que aos nossos olhos, a princípio, parece coisas boas de participar, de comer. E muitos são influenciados, são levados a se contaminar pelos pratos deste mundo. Muitos ainda, mesmo até dizendo que professam aí a fé em Jesus Cristo, muitos dizendo-se até que são religiosos, eu guardo a minha crença, mas o que Deus está nos mostrando através das Sagradas Escrituras, irmãos, é que existiam homens de fé, como Elias, como Josué, como Moisés, Sadraque, Mesaque, Abednego,
Daniel aqui, no nosso caso, nesta ilustração, homem de temor a Deus. Quando eu digo homem, é de uma forma generalizada. Pessoas que se dispõem a servir a Deus, não importa o cargo que ele vai assumir na sociedade, num trabalho humilde ou num trabalho de alta excelência, dentro de um governo, enfim, um trabalho aí dentro de uma prefeitura, uma instituição federal, enfim, aonde nós estivermos trabalhando, nós sabemos que ali existe o manjar do mundo, ali existe esses pratos que o mundo oferece, tentando mostrar que isso é normal e que há essa necessidade desta participação. Mas esta leitura aqui nos mostra, no final, o grande livramento de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego. Mesmo para participar ali daquele palácio, para participar ali daquele trabalho com o rei, tiveram que ser mudado o nome desses 3 homens e assumir um nome babilônico. Nós sabemos aqui, não quero adentrar nesta parte, mas trocaram até o nome de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Beltesazar, e o nome dos outros, Sadraque, Mesaque, Abednego, Asaías, enfim, o nome dos outros 2 que estavam com ele, Misael. Enfim, irmãos, nós às vezes sofremos até uma mudança para podermos adequar no lugar que nós estamos vivendo ou estamos trabalhando. Mas o que não pode ser mudado na nossa vida é a nossa fé, é o caráter de Cristo em nossas vidas. Que não pode ser mudado na nossa identidade é a nossa identidade com Cristo. E aqui Daniel mostra que ele foi fiel até o final. Levantou-se inveja, nós sabemos. Reuniram-se lá a cúpula, aqui falou os presidentes, os príncipes, reuniu esta cúpula para poder atacar Daniel. Levaram até o rei da Babilônia, Dario, a fazer um decreto de adoração a Dario, que era o costume naquela época, levantar adoração ao rei, somente ao rei, demonstrando que esse rei era o rei dali, só ele deveria ser adorado. Acharam este meio, irmãos, de incriminar Daniel, mas Daniel, percebendo que havia contra ele uma conspiração, o que ele fez como homem temente a Deus? O que nós devemos fazer hoje quando nós percebemos que estamos sendo perseguidos, que estamos sendo maltratados porque professamos a fé em Jesus Cristo? O nosso andar, o nosso levantar, a nossa linguagem de cristão é uma linguagem diferente. As pessoas notam, passamos a ser criticados, passamos às vezes as pessoas dizer: esse aí é o certinho. Já ouvi dizer, esses aí são os detentores da verdade. Não somos detentores da verdade, mas somos os conhecedores das verdades bíblicas. Aleluia. Irmãos, somos criticados, sim. Daniel, percebendo, ele correu à janela que dava ali para Jerusalém, buscando socorro do Altíssimo, e ali ele orava 3 vezes ao dia. Ele já estava sabendo que aquela sua atitude de fé iria incriminá-lo, mas
Ele cria num Deus soberano. Não era Dário que era soberano. O nosso rei, Deus, Jesus Cristo, é soberano. E ele depositou a sua fé neste soberano. E ali ele orava 3 vezes ao dia. Propôs uma alimentação, propôs a não participar. Ele falou ao servidor do rei: me ajude, para que nossa refeição seja uma refeição diferenciada. E ele conseguiu. Se alimentava fora da mesa do rei. Percebemos assim, irmãos, que quando nós não participamos deste mundo, das coisas deste mundo, a nossa saúde, ela é preservada. E ali nós vemos, lendo aqui sobre Daniel, ele e os 3 moços que estavam com ele neste palácio, eles se destacaram. Foram homens assim, que aparentemente a saúde, a sua beleza resplandeceu, porque eles propuseram a servir Deus de todo o coração. E não se propôs a se contaminar com este mundo. A proposta aqui, irmãos, nessa nossa meditação, é a não se contaminarmos com este mundo, buscarmos a presença do Senhor. Vimos lá o decreto ardiloso do rei, vimos depois o castigo do rei, que ele mesmo pronunciou, mas na parte 5, nós vimos aqui a salvação e a vingança. Aleluia, o nosso Deus é juiz, irmãos, e Ele está dizendo para nós, nesta ocasião, ficarmos firmes, não se voltarmos a participar de coisas deste mundo, mas buscarmos aqui o reino de Deus, conhecimento da palavra, irmãos, lermos a Bíblia, praticarmos esta palavra bíblica, orarmos, irmãos, que o Senhor vai estar conosco neste momento difícil que nós estamos passando. Daniel, então, não se dobrou a Baal. Daniel não se dobrou ao rei. A adoração que todos aqueles foram, levantaram um edito, levantaram lá um dia, reuniram os príncipes diante do rei para adorá-lo. Eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante dos seus ídolos. Eles ficaram firmes e disseram em seus corações: adoraremos somente o nosso Deus soberano, Deus dos exércitos. Por isso foram castigados. E por isso nós passamos por provações, irmãos, quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós não queremos se contaminar com este mundo, às vezes passamos por provações, como Daniel foi, provação de morte. Foi jogado na cova dos leões. Mas veio ali o anjo, segurou a boca daqueles leões. O próprio rei, quando chegou à porta ali, para ver os Sadraque, Mesaque e Abednego, que também seguiu a mesma linha, foram lançados na fornalha. Lá na fornalha tinha a 4ª pessoa, Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos, fiquemos firmes, irmãos, no nosso propósito de servir a Deus. Não se contaminar com este mundo. Mesmo se formos jogados na cova dos leões, o Senhor estará ali, como fez a Daniel. E o próprio rei fez o seu julgamento com relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que jogaram esses moços lá na fornalha, pagaram com a sua própria vida. Daniel também, o próprio rei fez justiça. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele estará comigo, Ele estará com você, te ajudando nesta caminhada, te ajudando nesta jornada. E que nós possamos estar cada vez mais firmados em Jesus Cristo, sabendo que passaremos por lutas, passaremos por provações, irmãos, mas o Senhor é conosco. Ele é o nosso Deus, a nossa força e é o nosso justo juiz.
Eu quero orar com você nesse instante, agradecer a Deus por esse momento, por esse domingo tão maravilhoso. Pai querido, santo, Deus poderoso, eu oro com a tua igreja, eu oro com os teus filhos, aqueles que têm mantido a sua fé, têm mantido a sua posição como um verdadeiro cristão, que não participa. Como o salmista diz, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, e não participa, Senhor, dessas coisas que vêm a contaminar as nossas vidas, a nossa fé. Jesus, eu oro com os teus filhos, para que o Senhor esteja mesmo guardando e protegendo esta nação, protegendo as famílias, Senhor, e que essa contaminação, Senhor, não venha surtir efeito nos lares, nas famílias, mas que possa estar levantando neste momento, Senhor, que nós estamos passando. Sabemos que é momento de prova, são momentos de fornalha, momentos de cova de leão, mas sabemos que o Senhor está nos dando a vitória, o Senhor está nos livrando, porque é a tua promessa. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, aleluia. E nós te louvamos, Senhor, porque a tua proteção nós sentimos todo instante, todo momento. Jesus Cristo, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, que essa igreja possa estar olhando para o alto, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que essa igreja possa estar se preparando para o grande dia da trombeta. Ela vai tocar, ela vai soar a qualquer momento. Nós temos, Senhor, a plena certeza disso. E o Senhor virá buscar a tua igreja. E nós queremos subir contigo, Jesus. Queremos estar preparados, Senhor, para encontrar contigo, Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Senhor, entra, Senhor, com a salvação neste lar, com a cura, com a bênção, com a vitória, Senhor. Ajuda os teus filhos, ajuda a tua igreja, os nossos membros, nossos mantenedores, Senhor, desta obra. Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, continuamente com os teus braços estendidos sobre os teus filhos, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós para todo sempre. Amém? Comunidade Logos, a família abençoada, estamos nessa. Deus os abençoe, irmãos. Continuemos orando pela família da nossa missionária Dailda, para que o Espírito Santo possa estar consolando esta família enlutada. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Tua presença satisfaz meu ser.